Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos sabem que nós estamos nessa campanha aqui, 21 dias de oração. Você está orando comigo? Você já teve aquele horário gostoso? Eu acho que tem que ser aquele horário que desafia, na verdade. Aquele que quando toca o relógio você fala, já agora. Mas eu espero que você esteja levantando com toda a alegria e orar ao Senhor. Irmãos, isso é bênção de Deus. Quando toca lá o relógio, ou porventura você acorda de madrugada, irmãos, isso é bênção de Deus. É momento de você orar. Tem momento melhor que isso? Você está ali aos pés do Senhor, intercedendo, glorificando o nome de Jesus. Então vamos juntos, 21 dias de oração. Coloca um horário que te desafie e interceda. Se possível for, coloca todo mundo lá na sala para orar. Olha que bênção, irmãos, momentos gostosos. A Bíblia fala que devemos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Ensine então seus filhos a orar. A maior lição que nós podemos deixar para eles é isso. Ensine-os a orar. Deixa lá, todo mundo ora e compartilha um momento lá de versículo. Enfim, irmãos, um momento gostoso em família, em nome de Jesus. Um outro aviso também: no dia 2 de abril, que é quando encerra a nossa campanha de oração, nós vamos ter a nossa inauguração do templo. Eu sei que a gente já está usando o templo há alguns meses, mas irmãos, nós vamos inaugurar o templo. Muda o horário do culto. O culto deixa de ser de manhã e passa a ser às 18 horas, isso é, às 6 horas da noite, é isso? Então já coloca aí na tua agenda. É uma ótima oportunidade para você trazer o teu familiar. Vai ter uma programação toda especial, inclusive vai vir um pessoal, uma banda de fora, né? Os meninos que cresceram comigo e com a Eve, quando nós éramos ainda ali do Jardim do Estádio, eles estarão aqui com a gente também. Tempo da gente convidar, nos convidar, esteja orando, inclusive, né? O feedback que nós temos tido vai estar vindo, inclusive o pessoal da imobiliária, o dono do prédio vai estar vindo aqui. Olha, irmão, vai como faz uma doação para nós, né? A partir de agora o prédio é de vocês, irmão, sabe? Na verdade, concorda comigo aí, né? Porque dinheiro para comprar eu não tenho, mas né, vai que nome de Jesus, porque cada testemunho, o homem é tocado, você não vai pagar nada de vocês. O irmão vai estar também aqui com a gente, está sendo convidado pela imobiliária, e vai ter o teu familiar, vai ter o teu amigo, convide, irmãos, vai ser bênção. A gente já comprou um monte de cadeira, porque a gente quer se perguntar, vamos comprar isso? Vamos comprar essa cadeira. Não compramos ainda, né? Nós vamos comprar, teu irmão, olha, nós vamos comprar cadeira, nós vamos lotar aqui o prédio, e vai ser bênção em nome de Jesus. Irmãos, então hoje nós damos sequência a nossa série de mensagem. Domingo passado nós iniciamos e hoje a gente dá sequência. Então, vou pedir a gente se abrir lá então em 2 Crônicas 7 e 14. Irmãos, 2 Crônicas 7 e 14. Até o final da campanha, tenho certeza que você já vai ter esse versículo também em mente. É muito importante nós memorizarmos a palavra de Deus, e eu tenho certeza que até lá, até o final da campanha, você já vai ter 2 Crônica 7,14. A campanha é extremamente baseada nesse versículo. Dessas 3 semanas, né, será totalmente baseada nesse versículo, em nome de Jesus, que diz assim, irmão: se o meu povo, eu e você, que se chama pelo meu nome, eu e você, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Semana passada a gente viu a primeira parte, se humilhar. Hoje a gente vai ver a segunda parte, orar e buscar a minha face. O que você tem buscado, então, irmãos? Já parou para pensar que a gente parece sempre estar numa busca? Enquanto seres humanos, parece que a gente sempre está buscando algo. Aliás, inclusive alguns irmãos não conseguem ficar parados. Você é um desses que em casa não consegue ficar parado, está sempre buscando algo para fazer. Mas o que você tem buscado? O que você tem buscado? Hoje daremos a sequência, mas deixa aqui, né?
Hoje daremos a sequência, então, à série de mensagens que levam o nome Entendendo Processos de Deus. Vai passar aí. Entendendo os processos de Deus para nós. Eu e você, nós precisamos entender os processos, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Precisamos entender. Nesta série aprenderemos que sem esses processos espirituais não alcançamos a cura por completo. Isto é, se humilhar, e hoje nós vamos aprender sobre buscar, não é opcional, irmãos. Sem isso não tem cura por completo, sem isso não tem milagre, sem isso a gente não cresce espiritualmente. Junto com a série, vamos estar orando e aprenderemos então sobre humildade, constância e consagração. Hoje falaremos muito também sobre constância e como esses simples processos são vitais para recebermos a cura em nossa terra. Está disposto então a entender os processos de Deus em sua vida? Está disposto, irmãos? Hoje a gente vai falar então sobre a importância de orarmos, buscarmos a face de Deus. Apesar, irmãos, de muito ser falado, o processo de orar e buscar a face de Deus não é fácil, como você já deve ter percebido nessa semana. Tem diversos estudos, tem diversas pregações, tem diversos livros falando sobre oração e sobre buscar a Deus. Você já ouviu um monte de mensagens sobre isso, está cansado de ouvir sobre isso, mas como você já percebeu, isso não é fácil. Na prática não é fácil. Executar talvez seja simples o processo de você se ajoelhar e começar a orar, mas como você já percebeu, na prática não é fácil. Vai ter situações que nós vamos ver hoje que vai tentar te afastar disso, mas apesar de não ser fácil, é um caminho de vida abundante. Fala que veio para nos trazer vida e vida abundante. Buscar a Deus, se humilhar, pedir perdão de pecados, é um processo de vida abundante, aonde nós somos contemplados com a bênção do Senhor. E dentre tantos exemplos bíblicos de homens de Deus que oram, nós vamos estudar o exemplo de Neemias, um homem de oração. Então, vivendo aí o processo de orar e buscar ao Senhor. Pode ser o próximo já, isso. Aí, nesse processo de orar e buscar ao Senhor, a oração, irmãos, tem sido chamada a maior força da terra. Lá em Jeremias 29:13 vai dizer assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha o que Deus está dizendo para nós: vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Por isso a oração tem sido chamada a maior força da terra, e podemos afirmar que as nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Quanto mais você ora, você vai perceber também que as suas preocupações vão diminuindo, porque a tua fé vai crescendo. Lutero, aquele reformador, lembra? Ele vai dizer o seguinte, ele tem uma frase, muito bacana. Ele fala: hoje eu tenho tantas coisas para resolver, que no mínimo eu tenho que investir 2 horas em oração. Às vezes, nos nossos dias, como nós temos muita coisa para resolver, a gente acaba indo para fazer as coisas, acorda cedo e vai. Lutero traz uma lição para nós, dizendo: eu oro antes. Irmãos, a oração é uma bênção. Sabe que lá em Provérbios tem um versículo, eu gosto muito de Provérbios, que vai dizer assim: um machado bem afiado, se o teu machado estiver bem afiado, você vai exigir menos esforço, você vai ter menos esforço. Você já tentou encerrar alguma coisa, é a faca, ou o que seja, ou o machado está sem serra, você não vai despender de mais força. Não orar é fazer exatamente isso. Você vai despender de muito mais força, você vai se cansar, você vai desgastar as suas emoções, você vai chegar no final do dia muito mais cansado. Mas quando você ora, o teu machado está sendo afiado,
as coisas ocorrem com muito mais facilidade. Por isso que Provérbios vai dizer também: consagre os teus planos ao Senhor, ore, consagre a Deus, e eles estarão certo. Na oração, a oração nos dá perspectiva, reordena as nossas prioridades e nos dá um propósito. Sobre perspectiva, prioridade e propósito, eu quero te convidar na terça-feira a estar aqui comigo. A gente vai falar sobre isso no nosso PG, terça-feira às 8 horas da noite. Todo mundo está convidado a estar. Venha, leia Neemias 1, venha participar. Nós vamos falar sobre perspectiva, prioridades e propósito, mas isso na terça-feira. Nesse processo de oração e buscar ao Senhor, o Senhor deseja que a gente cresça nele, então. Mas para isso nós precisamos pensar sobre quais são as barreiras que têm impedido as minhas orações. Porque eu e você muitas vezes queremos orar, mas parece que algo impede, algo rouba, parece que não vai, algo que nós sabemos que devemos fazer, mas na prática às vezes não conseguimos fazer. O que tem impedido? Tem também outra pergunta, precisamos pensar também: tenho buscado com todas as forças ao Senhor? Temos buscado, irmão? Será que a nossa dedicação tem sido total, ou eu oro mais ou menos? Eu oro, mas eu oro sem grandes entregas. E uma outra pergunta: como tornar então as minhas orações eficazes? Isto é, eu oro e eu recebo. Nós vamos falar também sobre isso nesta manhã. Jesus vai dizer o seguinte: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Busque, bata, ore, peçam, em nome de Jesus. Semana passada a gente viu exatamente isso: humilhar a si mesmo. Agora, humilhar a si mesmo e a oração em busca ao Senhor tem relação? Total, total. Olha que vai dizer em 1 Pedro. Apaga essa daqui, Ale, por gentileza. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Eu e você precisamos nos humilhar. Na semana passada aprendemos sobre essa importância de nos humilharmos a nós mesmos. E para desenvolvermos uma vida de oração bíblica, negar a nós mesmos é essencial e vital, como nós vamos ver nessa manhã. Não é opcional. Pessoa que não está ali se humilhando, pessoa que não está negando o próprio eu, não vai conseguir manter-se em oração. Tenho a plena convicção, irmãos, que o nosso ego, o nosso eu, atrapalha as nossas orações. Às vezes nós chegamos perante Deus tão cheio de nós mesmos. Às vezes nós vivemos, tão cheio de nós mesmos, mas na verdade o nosso ego, o nosso eu atrapalha a nossa vida. A gente precisa se humilhar, deixa Deus dirigir você. Perante ali, quando nós vamos orar, irmãos, tem que da gente ajoelhar, tem que da gente se quebrantar, tem que da gente negar a nós mesmos. Lembre-se que devemos então humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E nesse momento, gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Neemias 1. Nós vamos ver o exemplo de Neemias nisso. Como Neemias então, ele foi esse homem de oração. Como esse jovem Neemias, de copeiro, ele passa a ser depois governador. Quais foram então as lições? Inclusive quero desafiar vocês, não sei se vocês já leram, se não, leia o livro de Neemias. Para terça, o capítulo 1 que nós vamos ler agora já é o suficiente. Neemias capítulo 1, um livro que vai falar sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E vai dizer assim então, a partir do verso 1: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Irmãos, anota aí na tua mente, Quisleu, 20º ano. Tudo que está na Bíblia é importante. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros
dos homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Lembre-se, eles estavam cativos. Nessa época aqui, toda a Judéia tinha sido levada cativa para a Babilônia. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desse ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo, que os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Até aí, irmãos, Neemias, ele se mostra por todo o livro de Neemias ser um homem de oração. E eu e você também devemos ser pessoas de oração. Se tem algo, irmãos, que você tem que desejar para você mesmo, é se tornar uma pessoa de oração, uma pessoa que ora, uma pessoa reconhecidamente vista dessa forma, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem fluência em oração, uma pessoa que tem prazer de se humilhar perante o Senhor. As pessoas, irmãos, que verdadeiramente avançam na fé são pessoas que buscam o Senhor, que priorizam a oração. E foi isso que Neemias mostrou no decorrer do livro todo. Neemias se mostra um homem muito forte nisso. Talvez os livros da Bíblia seja o personagem que mais a gente vai ver que ele ora. Você vai ver diversas vezes: e orei. O interessante, irmão, você vê essa longa oração de Neemias, e nós devemos ter tempos de longa oração. Mas a gente vai ver também no livro, no capítulo 2, que no momento em que ele precisou tomar uma decisão rápida, quando o rei perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Então ele faz uma oração breve, mas ele ora a Deus. Ele já tinha orado. Quando o rei pergunta, ele ora novamente. O que isso nos ensina? Que nós, como pessoas de oração, vai ter momentos que nós vamos ter o privilégio de gastar muito tempo em oração, mas no decorrer do dia, as pequenas orações, elas são também vitais, e elas têm que fazer parte. Lá no seu trabalho, na escola. Bem, na escola, antes das provas, eu sempre orava, sabia, né? Você é assim também, Carlos? Eu, antes das provas, eu sempre orava: Deus tenha misericórdia desse teu servo pecador que estudou mais ou menos. Às vezes, irmãos, e a gente tem que orar, tem que buscar pequenas e grandes decisões,
lá no seu trabalho, antes de você entrar, no trabalho, quando você já entrou, está executando, lá na faculdade, enfim, ore, irmãos, ao entrar no carro, ao sair do carro, ore. E aqui, irmãos, nós vamos ver que ele, ao ter conhecimento do estado das muralhas de Jerusalém, e como estava o povo judeu, ele passa 4 meses orando de forma específica sobre isso. Por isso que eu chamei a atenção no mês em que leu, porque depois no capítulo 2, versículo 1, vai dizer mês de Nisan. Passaram-se 4 meses antes dele ir conversar com o rei. Quer dizer que Deus não ouviu a oração dele na primeira vez? Não. Quer dizer, irmãos, que a fé dele foi crescendo no decorrer desses 4 meses. Não é que Deus não ouviu a sua oração, é que você tem que crescer na sua fé perante o Senhor. É nós que estamos sendo tratados. Lembre-se, Deus tem um processo na tua vida e quer que você cresça. E por isso que às vezes você ora e ainda passa um mês, passa um ano. Você tem que crescer, irmãos. Deus está esperando esse crescimento. Na vida dele foi 4 meses, agora o homem, como nós vamos ver, dedicado em oração. E mesmo assim, ficou ali 4 meses intercedendo. E o livro, eu te chamo a você novamente a ler, vai mostrar como ele se planeja também nesses 4 meses. Um homem de oração, um homem que se planejava, um homem que colocava a vida dele, aquilo que ele queria fazer, nas mãos do Senhor. E nós temos que fazer isso também. Ele orou e jejuou 4 meses antes de agir. E olha que frase, irmãos, para nós pensarmos. A oração não é mera tagarelice, é uma guerra. A questão, irmãos, não é somente falar, não é um desabafo somente. É uma guerra, como nós vamos ver hoje. E nessa questão da tagarelice, eu e você, nós precisamos crescer também. Como hoje você vai aprender. Mais ainda sobre oração. Nós precisamos crescer, irmãos. Não pode somente, eu oro, eu falo. Há uma forma, a Bíblia vai nos ensinar, a oração de Neemias hoje vai nos ensinar. Pode ver que é uma oração muito bem estruturada. Não é somente falar por falar, é uma guerra, e é uma guerra espiritual. Para buscar então ao Senhor e encontrá-lo, Jeremias, como já citamos, vai dizer: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. Próximo voltar, por gentileza. O próximo, quando me procurarem de todo o coração. Para buscar ao Senhor, primeira lição então, irmãos, precisamos remover todas as barreiras. Lembre-se, buscar de todo o coração. Deus está falando: eu te quero inteiro nisso. Quero que você se dedique, quero que você se entregue de corpo, alma. Quero que você venha com todas as suas forças. E aqui vai dizer então para nós: remova todas as barreiras. Quando ouvi, versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, removendo barreiras. Removendo as barreiras. Algumas barreiras então para nós, hoje nós vamos aprender, para que a oração tenha efeito, tem que ser acompanhada de confissão de pecados. Isto é, precisamos remover todas as barreiras em nossas vidas. Irmãos, eu sei que hoje em dia, em nossos dias, não se fala muito sobre confissão de pecados, mas os nossos pecados, lembre-se, nos afasta de Deus. Lembre-se também, lá Isaías vai dizer, o Senhor vai afirmar, dizer que não ouviu oração porque tinha pecado, não atendeu oração porque tinha pecado. Remova a barreira. Qual o pecado de repente você precisa confessar e precisa abandonar? Qual a barreira que você tem que hoje abandonar para que a sua oração se torne eficaz? A primeira dela, abandone o egoísmo. Olha o que vai dizer aí no versículo 2: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que estavam. Você percebe no versículo que ele se preocupa com o outro? Vivemos em época, irmãos, cada vez mais estamos preocupados com nós mesmos. Vamos pensar agora sobre oração. A tua oração, você intercede por quem na tua oração?
E nessa intercessão, fora da tua família, por quem você intercede? Neemias nos mostra aqui que ele mostra um interesse. Ele está, irmãos, em Suzã, ele está num lugar confortável. Eu sei que ele está como cativo em outro país, mas, irmãos, ele não está ali tão ruim quanto como judeu que está. Mas apesar de toda essa questão, talvez ele tivesse um pouquinho mais de conforto, ele se preocupa com o outro. Qual foi a última vez, irmãos? Para nós pensarmos, pensa aí, qual foi a última vez que você orou pelos seus colegas de trabalho, que você orou pelos seus funcionários, você que tem negócio? Qual foi a última vez que você orou pelos seus vizinhos? Qual foi a última vez que você pegou essa lista que eu mando diariamente e orou? Vou orar pelos meus irmãos. Há um segredo aqui espiritual, guarde isso. Jó teve, lembra de Jó que perdeu tudo? E Deus restitui Jó quando ele estava orando pelos amigos dele. Há um segredo. Deus gosta de um coração bondoso. E quando você ora pelo outro, você está deixando de orar por algo que está doendo em você e está intercedendo pelo outro. Para Deus isso é muito prazeroso. Nossa, meu filho podia estar orando por ele mesmo, mas ele está agora intercedendo por outros, por pessoas que talvez você nem conhece, mas faz parte da nossa lista de oração. Então, abandone o egoísmo no viver diário, mas também nas orações, porque, irmãos, quando o nosso viver diário é egoísta, vai também interferir na oração. Vai ser orações egoístas também, e você só vai pedir para você, e aí a tua oração se torna ineficaz. Uma outra lição então para nós: abandone a indiferença. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Grande sofrimento e humilhação. Ele não ficou indiferente. Ele não pega a informação, irmãos, e pensa: tudo bem, eu estou bem aqui. Ou pega a oração e simplesmente fala: eu vou orar, e nunca orou. Ele pega essa informação e ele vai agir em cima da informação. Eu e você, irmãos, às vezes recebemos tantas informações. Fulano está doente, o outro está desempregado, é o vizinho da rua que perdeu alguém. E às vezes nosso coração está cheio de indiferença. Pega lá o noticiário para se informar, e dependendo do noticiário então que você se informa, você deveria assistir eles de joelhos no chão, né? Tem alguns que só tem calamidades. Talvez você curta. Então ore por essas calamidades. E não somente ficar: você viu fulano, você viu tal lugar, você viu tal. Irmãos, isso não muda a situação. Isso nos torna diferentes. Pega, irmãos, e interceda e ora. Tem uma questão, então, para nós trabalharmos. Viu o grande sofrimento? Age em nome de Jesus. E até mesmo, irmãos, sabe isso? A questão, às vezes a gente vê ambulância, coisa do gênero, e eu aprendi com a minha mãe: olha, que alguém que está ali de repente aflito naquela ambulância, ore, irmãos, em nome de Jesus. Abandone a indiferença. Uma outra lição para nós: confesse e abandone então os pecados. Olha o que ele vai dizer: confesse os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. O interessante, irmãos, ele já estava cativo há 140 anos, 150 anos. A princípio, o pecado que levou Judá para essa situação, Neemias nem tinha nascido, mas ele coloca nós, porque ele está olhando para a própria vida dele, ele está olhando ainda para os judeus que estariam ao redor dele, e está falando: Deus, nós pecamos e ainda estamos, nós pecamos no passado e ainda estamos pecando agora. Nós demonstramos nele muita humildade. Confessou o pecado. Irmãos, qual foi a última vez que você confessou o pecado? Sabia que você tem que confessar pecados constantemente? A Bíblia fala que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
errou, irmãos, pensou que não deveria, falou que não deveria, confesse pecados. O pecado atrapalha a oração, e alguns pecados então são tenebrosos. Dica, né, para você, principalmente os pecados sexuais, pornografia, irmãos. Às vezes está orando e tem imagens, não consegue, a oração não consegue fluir. Qual pecado de repente está atrapalhando a tua oração? Aí quando você vai orar, você se sente desculpa a expressão, um cara de pau, né, na frente de Deus. Não, vai lá, pede perdão, se conserta, abandone o pecado. É confessar, irmãos, e abandonar. Mas Deus, eu concordo, eu errei, e no outro dia você faz novamente. A minha adolescência eu sofri muito com isso. Eu confessava, tinha dificuldade de abandonar. Mas hoje, em nome de Jesus, você venha confessar e venha abandonar e venha vencer qual seja o pecado que está te aprisionando, em nome de Jesus. O outro, por gentileza, seja específico na confissão de pecados. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos. E aí ele vai descrevendo aquilo que ele fez errado. Por que isso, irmãos? Porque nós temos uma tendência também de ir na oração e falar assim: Deus, perdoa os meus pecados. Aí Deus olha para você e fala: qual deles, filho? Uma vez eu ouvi, irmãos, uma frase na outra igreja que chamou muita atenção. A pessoa veio para mim e falou assim: pastor, me perdoa. Eu perdoo, filho. O que ele me esperava na próxima pergunta? O que você fez? Eu te perdoo, o que você fez? Deus, da mesma forma, eu sei que é mais fácil para nós, né? Chegar para Deus e falar: Deus, perdoa os meus pecados, e assim, já estou fugindo daqui, né? Deus, olha, eu não quero nem ficar perto, olha, eu errei, e olha, Deus, já joga esse meu pecado na profundeza do mar, e olha, não se lembra mais dele. Eu sei que para nós isso é mais fácil, mas quando eu e você, irmãos, gastamos ali, investimos tempo, falando: Deus, eu errei nisso, errei naquilo outro, você está entrando no processo de cura também. Você sabia? Por isso que o inimigo não quer que você faça, porque você está ali, irmãos, confessando. E enquanto você confessa e você se humilha na presença de Deus, Deus está te curando, Deus está lavando as suas vestes. Então, irmãos, não pula essa etapa, seja específico na confissão. Se não for específico, vai ficar barreiras na sua oração. Outro, por gentileza, cuidado com as distrações. Esse daqui, irmãos, porque até como cuidado para a gente vigiar. Distrações mundanas, não seriamente, irmãos, é pecado. Não seriamente é pecado. Entretanto, irmãos, cuidado com as distrações. As palavras de Elias, filho de Acalias, o mês de Isleu, enquanto estava na cidade de Suzã, ele poderia ter se encantado com Babilônia, mas ele não se encanta ali no reino persa, ele não se confia. Ele está ali se humilhando, ele está orando, ele está buscando a Deus. Distrações. Distrações, irmãos, é o que mais virá para tentar te derrubar. É onde você vai precisar exigir de você mesmo, negar a si mesmo e orar. Sabe por que muitas vezes passa o dia nós não oramos? Porque a gente passou o dia nas distrações. Maratonou, irmãos, não, volta a dizer, não necessariamente é pecado. Maratonou em série, ficou atualizando a rede social e o tempo passa. Eu tenho, irmãos, a minha dificuldade é na questão da série. E aí, irmãos, eu fico ali orando, porque senão, irmão, você assiste um, e se você assiste um capítulo da série, você vai fazer assim o próximo, e elas são feitas para você maratonar, você fica curioso. Eu já cheguei, irmãos, e dormi 3 e pouco da manhã, porque eu estava maratonando série. Olha que vergonha. Aí, às vezes, vamos maratonar a oração, não é assim? Sono, mas maratona na série. O que eu quero dizer, irmãos, cuidado com as distrações. Na vida prática, a série não vai ter valor, mas a oração e o tempo que você investe na presença de Deus é uma bênção. Então aqui, irmãos, pode ser série, pode ser o próprio futebol, os irmãos sabem que eu gosto, irmãos, mas tudo tem um limite. Cuidado, não se distraia, porque não necessariamente seja pecado, mas não é o melhor lugar. Que você esteja no melhor lugar, que é a presença do Senhor. Então olha quantas barreiras que nós precisamos abandonar. Precisamos então, em nome
de Jesus: abandonar o egoísmo, abandonar a indiferença, abandonar pecados, confessar pecados e ter cuidado com as distrações. São barreiras. O inimigo lança e atrapalha as nossas orações. Segundo, então, busque com todas as forças. Vai dizer assim, no Salmo 63: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. E eu fico pensando nesses salmos que eu leio, e eu fico ali sempre pensando: tenho buscado intensamente, de uma forma, eu quero Deus, e eu quero encontrar Deus, eu quero ser tocado por Ele, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ter dons. Tenho buscado intensamente. Para buscar então com todas as forças, primeiro, devemos ser então constantes na oração. Seja constante na oração. Olha o que vai dizer no versículo 6: que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos abertos, para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti. Diante da dificuldade ali, irmãos, que ele estava enfrentando, Neemias, ele entendeu: os muros estão derrubados, o desafio é grande. O muro estava derrubado, irmãos, há 150 anos, fazia muito tempo que aquele muro estava derrubado, e ele sabia que era um povo que estava desesperançoso, ele sabia que o judeu estava desanimado, sabia que o judeu não tinha recursos para erguer o muro, mas ele começou a clamar, e ele começou ali a falar: Deus, em nome de Jesus, manda recursos. Por isso que o capítulo 2 vai nos revelar como ele fez isso muito bem. Foi constante na oração. Eu e você, irmãos, aqui ser constante é um desafio. Vou dar aqui um exemplo. Irmãos, você possivelmente já teve um momento gostoso com Deus, já teve? Estava orando, sentia a presença de Deus, fui por exemplo, no encontro com Deus, né, que é um evento, lá de repente no encontro de casais, enfim, foi em algum evento e lá você sentiu-se muito tocado por Deus. O desafio, irmãos, é ter outros eventos assim, é ser constante. Fazendo aqui uma comparação com o futebol, só para os irmãos entenderem. Um time de futebol não ganha a partida porque fez uma jogada boa apenas. Ganha a partida, só fez uma jogada. A jogada foi linda, foi, mas tem que fazer outras jogadas. Um time não ganha campeonato fazendo apenas uma partida boa. Aquela partida foi memorável, né? Foi. E o restante do campeonato foi horrível. Não ganha. Tem que ter constância. Tem que ter constância. Para o time ganhar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, tem que ter uma constância de quase 80% no campeonato. Agora, no mundo espiritual, nós também é diferente. Às vezes nós ficamos lembrando de coisas que nós já fizemos no passado, momentos gostosos com Deus, mas agora, eu e você precisamos agora ser constantes para nós vencermos. Neemias não orou uma vez, Neemias orou diversas vezes durante o dia e noite. Então todas as vezes que ele tinha a oportunidade no dia a dia dele, ele estava orando. Aquilo que você está enfrentando, se você quer ver resultado, todas as oportunidades que você tiver, ore, busque ao Senhor, se ajoelhe, irmãos, clame ao Senhor. E digo para ti, irmãos, com toda a humildade, é o que eu tenho feito em relação à nossa igreja. Olha o desafio que nós temos, olha o bairro, olha a situação. Nós vamos abrir as portas. Eu sei da responsabilidade e sei do tamanho do desafio. O que a gente faz então? A gente vai, olha, eu não tenho recurso, eu não estou preocupado com aquilo que eu tenho enquanto homem, eu estou preocupado com os recursos que estão nos céus, eu estou clamando a Ele, e te convido você a fazer a mesma coisa. Clama a Jesus, mas seja constante. Se eu orar, irmãos, na segunda, e depois voltar a orar somente no sábado, não está certo. Olha, irmãos, olha, tenha fé diante dos caos, porque virá o caos. Vai vir a dificuldade, como nós citamos no versículo 3, olha como estava, grande sofrimento e humilhação, e às vezes vem o caos, vem o sofrimento e vem a humilhação sobre nós,
para também nos tirar do foco de buscar Deus. Estou orando, e aí a gente pensa, não vai acontecer nada porque eu estou orando. Ah, como você é ingênuo. O inimigo fala de tudo, é uma guerra, lembre-se. Ele vai fazer o levante. Você imaginou então que você fazendo, desculpa, tá, irmão, só para vocês entenderem, fazendo uma alusão ao futebol, você pensou que o adversário, o outro time, não quer vencer. Você pensa que o inimigo não quer vencer. Você pensa que o inimigo não quer te manter cativo. Você pensa que o inimigo não quer te ver destruído. Quer ver teus filhos destruídos, casamento destruído, vida destruída. Você acha que o inimigo não quer que você fique aí indiferente nas suas orações? É óbvio que ele quer. Então quando você começa a orar, ele também se levanta. Ele fala, poxa, ele estava tão quietinho, e agora ele se levantou. E aí eles fazem uma reunião demoníaca e fica pensando lá, o que nós vamos fazer para derrubar fulano? Fulano pode continuar a orar. Aí vem os levantes, vem as situações. Aí você percebe, poxa, às vezes estou orando, e às vezes começa a ver situações, caos, enfermidades, luto, situações que vem, provações, perde emprego, vem. Agora a grande questão é eu e você. Próximo, tá? Não, pode contar, tá? Volta. Nós termos fé diante do caos. O que o Senhor espera nisso que você está enfrentando, naquilo que eu estou enfrentando, naquilo que o inimigo está se levantando? Que nós tenhamos fé, que a gente permaneça, que a gente creia no poder de Deus. Um outro ponto, então, humilhe o seu coração. Olha o que vai dizer, versículo 4: sentei-me e chorei, passei dias lamentando. Ele está se humilhando, ele está chorando, e há um tempo nós precisamos chorar, há um tempo de dor, mas ele conta aqui um outro segredo: ele vai orar também. Há um tempo de dor, mas há um tempo também de se levantar. E aqui, irmãos, ele começa a humilhar o coraçãozinho dele. E a coisa muito gostosa é quando a gente ora e chora na presença de Deus. A gente está quebrantado, está ali reconhecendo, confessando o pecado, se humilhando na presença de Deus. A tua oração tem que chegar, a tua busca tem que te levar a isso. Tem que te levar a você ser constante, tem que te levar a você a ter fé diante do caos, e tem que te levar a você humilhar o seu coração. Da oração, quando você se levanta, você tem que ser uma pessoa diferente. Teve um encontro com Deus. E por fim, tenha prazer no Senhor. Vai dizer no versículo 11: esteja atento à oração desse teu servo. E veja a quantidade de vezes que ele usa na oração dele, servo. E a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Prazer na presença de Deus. A grande questão, você reparou no versículo da campanha, que no versículo da campanha, Deus fala para buscar a minha face. Que Deus está falando: olha, eu sei que você está enfrentando, eu sei que você precisa de emprego, de cura, você precisa de restauração no teu casamento, mas tudo que você precisa é buscar a minha face. Lembra que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus, mais coisas virão. Se apaixone por Ele. É isso, irmãos. Eu e você se apaixonemos por Deus, por Jesus. Então, em nome de Jesus, nessa busca, seja constante, tenha fé diante dos caos, humilhe o seu coração, tenha prazer no Senhor, teu prazer esteja com Deus. Terceiro, para que a busca e a oração sejam eficazes. Agora aqui, irmãos, presta atenção, eu vou dar uma pequena palhinha, isso aqui nós vamos fazer numa série, mas vou dar uma pequena palhinha sobre isso. Jesus vai dizer lá em João: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui, irmãos, presta atenção, vai responder a pergunta importante: como eu vou me tornar minha oração eficaz? Então, primeiro ponto: adore em espírito e em verdade. Versículo 5, olha como ele abre a oração. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Porque isso é importante. Quando você está exaltando a Deus,
Você está realinhando a tua vida. Sabe o que você está declarando no Espírito? Deus, aquilo que eu estou enfrentando é grande, mas o Senhor é mais grande. Por isso você tem que adorar. Por isso você tem que adorar. Porque você realinha. Se você entra direto já nos pedidos, você está na correria. Não, pare para adorar. Pare para contemplar. Pare para ver Deus na sua vida. Pare para ver Deus no seu dia a dia. Pare para ver o Senhor. Pare para escrever um salmo seu. Como você definiria Deus hoje na tua vida? Aquilo que Ele fez, aquilo que você está vendo que Ele está fazendo hoje. Defina o Senhor, fica glorificando. Eu gosto muito da forma que o Velho Testamento é escrito e os Salmos é escrito, porque eles vão descrevendo Deus de maneiras diferentes. Ora é o Jeová Rafa, Deus que cura, ora é o Jeová Jireh, Deus da providência. Mas eles vão descrevendo, eles vão vendo Deus muito próximo do dia a dia deles. E esse Deus é o nosso Deus. Então adore em espírito e em verdade. Uma parte importante para tornar a sua oração eficaz. Segundo, encontre nas Escrituras o que baseia o seu pedido de oração. Você está orando, tem base bíblica? Aquilo que você está orando, irmãos, tem base bíblica? Porque se não tiver base bíblica, não vai dar certo. Eu vi um exemplo, vou compartilhar com vocês. Uma irmãzinha terminou o culto e ela foi pedir oração. Pastor, você ora para mim? Ora, irmã. E ela falou assim: eu estou com uma dor na perna. Vamos orar então. Vamos orar para a irmã. E eu estou com uma dor na perna. E eu quero que minha perna fique boa, porque eu quero dançar lá no carnaval. Deus ouve uma oração dessa, irmão? Aí o pastor orou assim, falou: não, eu acho que a irmã, vou orar para a outra ficar ruim também, né? As duas ficam ruim, você não vai. Mas irmãos, às vezes as nossas orações não tem massa, tem base bíblica. Olha o que vai acontecer aqui. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os pararei entre as nações. Lembra-te agora. É porque, irmãos, Deus se esqueceu? Não. É porque Deus não cumpre o que promete? Não, Deus cumpre o que Ele promete. Ele não é homem para que minta. Mas aqui, irmãos, a questão é um exercício que eu e você temos que fazer: voltar-se para a palavra. Então, por exemplo, pegando o exemplo que eu dei da irmãzinha, da dor na perna, mas irmãos, Deus realmente levou sobre si as nossas enfermidades. Nesse sentido aqui, irmãos, para mim, quando eu estava ali com a questão da crise de ansiedade, para mim isso foi muito importante, porque eu comecei a buscar na Bíblia o que Deus tinha para dizer. Então eu comecei lá, a palavra de Deus fala: lançando sobre Ele as vossas ansiedades. Deus já abriu aqui, tinha alguém que achar um gatilho, e eu comecei, o gatilho que estava levando a crise, comecei a orar. A Bíblia fala também: devemos orar em oração, lançando as ansiedades. A Bíblia fala: levou sobre si as nossas enfermidades, pelas chagas de Jesus somos sarados. Irmãos, então você imagina ali, eu buscando o versículo e eu orando em cima desse versículo. A sua oração, primeiro, pega aquilo que você está passando, coloca, vai para a Bíblia e vê se tem base. Talvez, irmão, seja uma provisão. Provisão tem base bíblica para provisão, tem base bíblica para cura. Irmão, você sabia que tem mais de 5.000 promessas para mim e para você? Na Bíblia. Precisamos estudar. Uma outra questão: ore então e busque se tornar a promessa bíblica. Ainda comentando sobre encontrar, você imagina aqui, irmãos, Neemias, na época, e eles não tinham esse acesso que nós temos hoje. Eles não tinham acesso, ele estava em outro país, não tinha um acesso tão grande assim, irmãos. Era mais difícil aquele tempo. Eu peguei um tempo também, quando comecei, né, a pregar, a aula e tal. Irmãos, já não tinha, né? O Google não era tão legal como hoje. Hoje tem muita coisa no Google. E aí eu ia pregar e eu ficava lá, né, irmãos? Estava com a Bíblia. E eu ficava ali: Senhor, eu sei, eu já li esse versículo. Irmãos, até achar o versículo era um tempo, irmãos. Você lia bastante parte da Bíblia, até achar aquele que você falava: achei ele. Eu estava tão assim, irmãos, estava tão assim nessa de decorar, que eu decorava o lado onde
estava escrito. Já aconteceu isso com você já? Então, por exemplo, eu sei que Neemias capítulo 1 está desse lado da Bíblia. Eu só estou aqui buscando e falo, opa, eu já li isso daqui em algum lugar. Então imagine, irmãos, como isso é prazeroso para Deus. Ver eu e você se dedicando, buscando. Hoje está mais fácil. Hoje você coloca lá, cura, versículo, vai aparecer um monte de versículo. Imprima, estude. Muitas vezes, quantas e quantas vezes, irmãos, eu faço isso. Vai lá no meu lixeiro, no meu trabalho, para você ver. E lá os versículos. Olhe, busque, se dando então a promessa. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática. O que aqui Neemias está citando? Deuteronômio, ele está ali, ele achou. Aliás, irmãos, a oração dele, ele cita outras partes também do Velho Testamento. A Bíblia está muito afiada aqui dele. A Bíblia tem que estar muito afiada aqui. Por que temos que ler a Bíblia? Para orar corretamente, para vencer, irmãos, para avançar. Busque citando a promessa, ele está citando a promessa. É somente Neemias, mas isso não. Josafá fez também. Jonas fez também. Irmãos, é comum na Bíblia você ver ele citando Bíblia na oração. O que isso nos ensina então? Quando você estiver ali orando agora nessa semana, você já fez a sua lição de casa, você imprimiu lá na internet um monte de versículos, e você está ali. Aí você vai para a tua oração, irmãos, você ajoelha lá e começa a citar. Digo para você, dá um outro efeito na tua oração, porque agora você não está somente orando, olha, sabe, não, você está orando, Deus tem promessa, hein? Senhor, eu achei a promessa. Eu achei a promessa, e debaixo da tua promessa eu estou orando. Você vai ver como as situações vão mudar. Agora, irmãos, uma dica. Vou dar uma dica assim, bem assim no nosso dia a dia. Você quer, por exemplo, um carro, eu vou orar para trocar de carro. Eu não comecei ainda. Mas você nunca orou a Deus pedindo uma bicicleta ainda. Te aconselho, dá pequenos passos. Comece, vai orando. É instantâneo? Talvez não seja. Lembra? Orando 4 meses. Orando debaixo da palavra. Mas a questão, irmãos, é nós vamos crescer. Enquanto você ora e cita a mensagem bíblica, a tua fé é renovada. A Bíblia vai dizer que a nossa fé vem de ouvir a palavra. Imagina você orando debaixo da palavra e falando, Deus, olha, está escrito, a tua fé vai ser fortalecida. O inimigo não vai ter acesso à sua mente, o inimigo não vai ter acesso aos teus sentimentos, e você vai sair da oração forte, brilhando, tanto quanto o rosto vai brilhar, tanto quanto brilhou o rosto de Moisés quando ele desceu no monte, porque você teve um encontro muito gostoso com Deus. Agora imagina cada encontro seu, você citando, como a tua vida vai ser transformada. Então, irmãos, ore e busque citando a promessa. Vai atrás. Uma outra questão, ore então e creia no milagre. Veja no versículo 11: faz que hoje esse teu servo seja bem sucedido. Irmãos, com essa oração, com essa estrutura, ele está ali dizendo, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar. O Senhor vai preparar um momento. Ele está pronto, irmãos, para chegar na frente do rei. E o rei, Deus prepara a oportunidade, mas as oportunidades, você está orando para acontecer, você tem que estar pronto. Você tem que se preparar espiritualmente. Irmão, se eu não me preparar espiritualmente, enquanto pastor aqui, eu vou cair. Nós vamos cair, nós vamos se machucar. Na vida minha pessoal, e na sua vida pessoal, você tem que se preparar também. O preparo não é somente estudos e fazer uma faculdade, não é somente isso. Você tem que se preparar na fé também. A fé, irmãos, é o principal preparo que eu e você precisamos. A gente está numa guerra. Agora você imagina os desesperos do inimigo. Quando eu e você, a gente se levanta e começa a orar dessa forma. Vamos se levantar então em nome de Jesus. E para nós então finalizarmos, o Senhor está chamando para buscarmos a face dele com todas as forças. É com todas as suas forças. É com o teu coração. Se entregue hoje. Faça um voto com Deus, para que a gente seja constante em nossas orações. O Senhor está nos chamando para crescermos em nossas orações, então, que a gente estude a sua palavra e cite as suas promessas em nossas orações e nos tornando assim eficazes. O Senhor está nos exortando a remover todas
impedindo o Filho de Deus em nossas vidas. Você está disposto a buscar a face de Deus com todas as forças? Olha o que vai dizer então: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos fazer isso, vamos buscar. Vou pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Pedir para o pessoal do louvor vir aqui à frente. Vou pedir a gentileza, Ale, só depois aqui, e vamos buscar